Amém e amém. Amém. Amados, é bom sempre estar aqui com vocês. Mando um abraço bem frio lá de Garanhuns para vocês, né? Nesse calor, mas que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Estou aqui com minha esposa. Para quem não me conhece, meu nome é Túlio, sou pastor lá na paróquia em Garanhuns, a paróquia Monte Sinai, e estamos aqui para servir sempre ao Senhor, debaixo do episcopado do nosso bispo, Dom Fred Bastos, a qual eu amo e tenho como pai. Que o Senhor ele continue nos enviando e nos fazer a sua obra. Mas, amados, eu quero falar sobre um assunto hoje. Eu quero tratar com você sobre algo em que é uma das evidências de um coração transformado. Uma das evidências de um coração que verdadeiramente experimentou um novo nascimento. Alguém certa vez já disse que a gratidão é um sinal das almas nobres. Porém, embora a gratidão possa ser considerada comum para muitas pessoas, por mais que a gratidão seja considerada como uma das menores virtudes de um homem, eu posso afirmar que a verdadeira gratidão, ela só existe no coração de alguém que verdadeiramente nasceu de novo. Pois, como já disse um pensador europeu, François, ele disse que a gratidão, na maioria dos homens, é apenas o desejo secreto de receber benefícios ainda maiores. De fato, muitas vezes, somos até agradecidos, oferecemos o nosso muito obrigado, apenas para nos mostrar, apenas para receber de volta algo, apenas para que aquela bondade, aquele ato em que nos foi dado, possa ser continuado. A verdade é que a gratidão é uma atitude de alguém que está satisfeito diante de um acontecimento, diante de algo. Mas essa satisfação deve ser gerada para que eu e você não mais precisemos de nada, mas a satisfação seja algo que nos deixe plenos e completos. Estamos diante de um relato a qual evidencia muito isso. O texto que foi lido no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11, narra uma história bem conhecida, a cura dos 10 leprosos. Jesus estava a caminho de Jerusalém, e quando ele estava passando entre Samaria e Galiléia, ele encontrou pelo caminho 10 homens. 10 homens que estavam ali acometidos dessa terrível doença, a lepra. A lepra era uma doença de pele, como hoje nós podemos ver a hanseníase, mas qualquer que seja a doença de pele era considerado como lepra, e essa doença era algo que simbolizava o pecado na vida do homem. Portanto, todo homem que estava leproso era afastado da sociedade, por ser também uma doença contagiosa. Eles eram tirados do meio dos seus. Não sabemos ao certo quanto tempo aqueles homens estavam acometidos dessa doença. O texto não nos diz. Não sabemos se era recente, não sabemos se havia um longo tempo, mas o que nós sabemos é que eles estavam acometidos de uma terrível doença, que tinha um aspecto social terrível, tinha um aspecto emocional devastador. Eles não recebiam toque, eles estavam afastados das suas famílias, mas principalmente havia uma perspectiva de uma terrível condenação espiritual. Quem estava acometido com lepra era alguém que estava condenado. Aqui podemos ver que a dor era sem igual daqueles homens. E eles, vendo que Jesus estava a passar, eles começaram a gritar, eles começaram a fazer um apelo: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, olha para a nossa situação. Jesus,
olha como nós temos vivido, Jesus, faz alguma coisa. E ao ouvir aquele clamor, ao ouvir aquele pedido, ao ouvir aquela insistência daqueles homens em socorrê-los, Jesus, se compadecendo, ele olha e diz: vão mostrar-se ao sacerdote. Na verdade, se nós olharmos na lei, a qual Moisés deu ao povo por meio, que Deus deu ao povo por meio de Moisés, vamos ver que aqueles leprosos só poderiam ir ao sacerdote, eles só poderiam chegar ao templo e se apresentar se houvesse constatação da cura. Eles só poderiam ir se eles estivessem curados. E Jesus manda-o ir antes de serem curados, porque o texto continua dizendo que quando eles foram, no caminho, eles foram curados. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver que aqueles homens, de alguma maneira, confiaram na palavra de Jesus. Aqueles homens confiaram que Jesus era capaz de mudar a situação deles. Eles confiaram, eles colocaram a sua esperança em Jesus. Olha, Ele vai curar. Vamos, porque Ele vai nos curar. Olha, Jesus pode mudar a minha situação. Jesus pode fazer alguma coisa por mim. Vamos ao sacerdote, alguma coisa vai acontecer. E eles foram. E no meio do caminho, eles ficaram curados. Impressionante. Porque isso revela que em meio a uma multidão, tem muita gente que confia que Jesus pode mudar a nossa situação. Tem muita gente que confia que Jesus pode mudar, pode trazer uma cura, pode trazer uma libertação. Mas isso não evidencia um coração transformado. Isso não evidencia que aqueles homens tinham experimentado um novo nascimento, uma transformação do seu coração. Eles receberam uma cura, mas não receberam salvação. Apenas um voltou, e é a esse que Jesus diz: vai em paz, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Sabe, em meio àqueles 10, apenas um teve um coração completamente transformado. Apenas um mostrou que não foi curado apenas no seu exterior, mas foi curado no seu interior. Não foi curado apenas da lepra, mas teve um coração transformado no Senhor. Ele voltou para dar glória àquele que é, que era e que há sempre de ser: Jesus, o Senhor. Apenas um pôde reconhecer que não poderia fazer nada na sua vida a não ser viver para esse homem, viver uma vida com ele, dar glória por aquilo que ele fez. Amados, somente esse homem foi capaz de reconhecer que em Cristo há uma fonte de vida. Somente esse foi capaz de não apenas entender que a necessidade da vida dele não era apenas a cura de uma doença física, de um problema externo, físico, mas ele pôde reconhecer que ele precisava ser liberto das suas amarras espirituais, que ele precisava viver uma vida diferente. Foi ele, e apenas ele, que reconheceu que aquele homem que estava diante dele era o que era capaz de libertar os homens dos seus males. Por isso eu posso te afirmar que muitos de nós temos até confiado que Jesus pode mudar a nossa situação. Temos confiado que Jesus pode mudar a nossa história, mas nós não temos reconhecido quem Ele de fato é. Não temos tido um coração grato.
A ingratidão é um pecado bastante comum daqueles que se dizem ser igreja. A ingratidão é um pecado muito comum daqueles que parecem ser trigo, mas são joio. Paulo já disse que o sinal do pagão é a ingratidão. Ele diz lá em Romanos, no capítulo 1, verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Amados, a evidência de um coração transformado, de um coração que experimentou um novo nascimento, é um coração que entende quem ele é e o que ele já fez. E assim é possível dar glórias e graças àquele que é. A semelhança desses homens, muitos de nós, repito, buscamos os benefícios. Muitos de nós temos buscado os benefícios que Jesus pode nos dar, mas continuamos com os nossos corações orgulhosos. Não vivem a realidade de um coração transformado e cheio de gratidão. Todas as vezes que praticamos a atitude desses homens, esquecemos de ser gratos. Aqueles homens talvez tinham em sua mente muitos planos. Olha, quando eu for curado, eu preciso correr e abraçar minha família. Que saudade eu estou dos meus. Olha, quando eu for curado, eu vou voltar a trabalhar. Que saudade, eu quero trabalhar. Olha, quando eu for curado, eu vou viajar. Quando eu for curado, e planos havia na mente deles. Havia coisas importantes que eles tinham para fazer, mas eles esqueceram, como muitas vezes nós esquecemos, que nós não somos movidos pelas coisas que nos são importantes, mas pelas coisas que nos são essenciais. Aquilo a qual nós não podemos viver sem. Somente um entendeu que ele não tinha que fazer aquilo que lhe era importante, aquilo que ele havia planejado, porque aqueles 9 revelaram que eles estavam pensando mais em si mesmo, mais nele, do que naquele que operou tão grande maravilha na vida deles. Sabe, muitas vezes a gente vai para um concílio, a gente vai para um acampamento, a gente vai para um seminário de cura, e a gente vai buscar algo do Senhor. E quando a gente recebe do Senhor, como voltamos? Voltamos para fazer aquilo que nós planejamos fazer. E esquecemos daquele que operou tão grande maravilha. Um teólogo antigo, Riley, ele disse o seguinte sobre gratidão: somos mais dispostos a orar do que a adorar, e mais propensos a pedir aquilo que não temos do que a agradecer pelo que já temos. A excessiva ingratidão dos crentes é a desgraça de nossa época. E isso foi falado há tanto tempo, mas é uma realidade tão presente. Estamos mais dispostos a sempre pedir, orar, pedindo ao Senhor, do que agradecer. Eu lembro de uma frase que diz: se você amanhecesse hoje com o que você agradeceu ontem, somente com aquilo que você agradeceu ontem, do que você sentiria falta hoje. Muitas vezes acordamos e já murmuramos: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ainda falta isso na minha vida, ainda falta aquilo. Mas nós precisamos ter um coração grato. E como então ter?
um coração grato. Como então manter o nosso coração sempre grato a Ele? Em primeiro lugar, o que nós precisamos aprender e o que essa história nos traz de lição é que nós devemos entender que já ganhamos tudo que não poderíamos jamais ganhar. Você já recebeu tudo que você poderia receber, do qual jamais você receberia: a salvação, a redenção. O autor de Hebreus nos diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Meu irmão, minha irmã, você já recebeu algo que jamais você, pela força do seu braço, pela força do seu conhecimento, pela sua atitude, jamais você conseguiria receber. Foi Ele que te deu de graça e pela graça. Não merecíamos, mas Ele nos deu. O que merecíamos era o inferno, mas Ele nos deu um lugar junto a Ele, para passar a eternidade. Por isso não há nada que possa mover o nosso coração a ser mais gratos do que o entendimento da verdadeira salvação. Aquele que entende que é salvo, aquele que entende o que Cristo fez naquela cruz. Como já disse Lutero, se compreendêssemos o que Deus fez em Cristo Jesus por nós naquela cruz, morreríamos de alegria, morreríamos de gratidão no coração. Ser grato é lembrar que já recebemos a salvação, já recebemos o que Ele tem para nós. Será que você compreende esse mistério que é a salvação que há em Cristo Jesus e que Ele já te deu, que Ele já entregou para aqueles que estão nele, para aqueles que o aceitaram? Lembre, entenda, você já ganhou o que jamais poderia ganhar. Em segundo lugar, você precisa lembrar, para ter um coração continuamente grato, que Deus está cuidando de tudo para você. Deus não é um Deus alheio às nossas vidas. Deus não é um Deus distante. Deus é um Pai. É um Pai que sabe cuidar bem dos seus filhos. Você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Talvez o meu seja mais fácil até de contar, né? Mas a gente não sabe. Mas Ele sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. E se Ele sabe disso, que talvez para nós seja um detalhe assim, banal, será que Ele não vai cuidar de tudo o que nós precisamos? E isso não tem a ver do que Deus vai fazer tudo o que queremos, porque tem muita coisa que a gente quer que é ruim para a gente. Tem muita coisa que a gente pede, tem muita coisa que a gente deseja que não é bom. Mas eu quero te dizer, Deus já providenciou tudo o que você precisa. Ele tem cuidado de tudo. Mas repito, isso não quer dizer que teremos tudo. Paulo nos dá o segredo de viver uma vida assim, de um coração grato, de entender que Ele já está cuidando de cada detalhe, que Ele está cuidando de tudo. Paulo, ele disse: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Olha, eu aprendi a estar grato em toda e em qualquer situação. E qual é esse segredo? Engraçado que Paulo escreve isso, dizendo: eu aprendi o segredo de estar contente, na carta aos Filipenses, a carta que também é considerada por muitos teólogos a carta da alegria,
porque por várias vezes nessa carta Paulo repete o termo alegrai-vos, estejam alegres. Mas sabe onde Paulo estava? Preso. A morte parece que lhe era iminente. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele diz: olha, eu não sei o que vai me acontecer. Eu não sei se eu vou ser morto, eu não sei se eu vou continuar vivo. E eu não estou nem aí para isso. Porque se eu continuar vivo, eu vou continuar pregando. Mas se eu morrer, olha, eu vou para o Senhor, eu vou para a glória. Então, para mim, não importa. Porque eu entendi o segredo. Ele está cuidando de tudo. Ele diz: eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo tudo, mas passando necessidade. E qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente diz: tudo posso naquele que me fortalece para vencer as situações difíceis. Mas na verdade é para você suportar toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque não é o que vai acontecer, não é o resultado da situação, é quem está com você na situação. Ele já está com você, Ele já está cuidando de tudo. Por isso lembre, Deus está cuidando de cada detalhe, Ele já preparou tudo, por isso tenha um coração grato. Se hoje você tem, amém, mas se amanhã você não tem, amém, louvado seja o Senhor. Como disse Jó: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos primeiro entender que já ganhamos aquilo que não poderíamos ganhar, por isso nosso coração tem que ser grato continuamente. Em segundo, nós precisamos lembrar que Deus está cuidando de tudo, lembrar do cuidado dEle conosco. E por último, ter uma vida contente, satisfeita. Sabe, o grande mal é que nós não temos aprendido a estar satisfeitos no Senhor. O grande mal da ingratidão do nosso coração é que nós não estamos satisfeitos no Senhor. Paulo vai dizer a Timóteo: de fato, Timóteo, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e de nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Davi, ele pôde entender muito bem isso quando escreveu o Salmo 23. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, porque Ele está comigo. Eu estou satisfeito com o que tenho. Eu não olho para aquilo que eu não tenho, eu olho para aquilo que eu já obtive. Eu olho para aquilo que eu já alcancei, eu olho para aquilo que Ele já me deu, e isso basta, e eu tenho uma vida contente, alegre. O problema, amados, sabe o que é? É que nós temos trabalhado, por exemplo, amanhã dia de trabalho, como diz o ditado, amanhã é dia de branco, né? Todo mundo trabalhar. E você vai trabalhar para quê? Você vai trabalhar para conquistar o pão que você vai comer, sim ou não? Mas nós precisamos compreender o contrário. Nós vamos trabalhar pelo pão que já temos, amém? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Deus já fez, Deus já deu, esteja contente. Não quer dizer que eu vou ficar sentado e Deus vai mandar, não. Você lembra lá no deserto? Quando o povo saiu do Egito e estava indo para a terra prometida, quem alimentou aquele povo? Quem alimentou o povo? Mas eles tiveram que trabalhar? Sim ou não? Não, eles ficavam sentados com a boca aberta e o maná caía dentro da boca. Eles tinham que fazer o quê? Colher, e colher é um trabalho. Mas quem providenciou o maná?
Quem providenciava as cordonizes? Quem providenciava a água? Mas eles não entenderam que eles tinham que estar contentes e satisfeitos por Deus já estar providenciando tudo. Porque eles sempre olhavam querendo algo a mais. O que você já tem já está bom. Esteja satisfeito. Porque Ele já providenciou todas as coisas. O Salmo 37, o salmista vai dizer: deleita-te, agrada-te, se satisfaz do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso não quer dizer que os desejos do teu coração, Deus vai olhar e dizer: eita, meu filho quer aquilo, eu vou fazer. Não, isso quer dizer o contrário, que quando o seu desejo for o Senhor, porque você se agradou, se satisfez nele, você já vai estar satisfeito, porque Ele é tudo que você precisa. Deus é tudo que nós precisamos. Será que nós vamos ser como os 9? Ao sair dessa manhã, talvez a gente tenha recebido algo que precisávamos, uma palavra, uma cura, uma resposta, e a gente vai sair e vai atrás daquilo que nos é importante, dos nossos planos, dos nossos projetos, ou ao sair desse culto, ao sair desse domingo, reunidos com a igreja, vamos ser como aquele que voltou, porque entendeu que Jesus era tudo o que ele precisava. E saiu com um coração grato. E saiu com esse coração transformado, para realizar, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos diz e nos exorta, e eu quero terminar com esse verso, dizendo: deem graças em toda e em qualquer circunstância, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Portanto, sejamos gratos. A evidência de um coração transformado é a gratidão. É que o coração está grato, porque já recebeu o que jamais poderia receber, porque entendeu que Deus está cuidando de tudo, e porque tem vivido uma vida de contentamento no Senhor. Que Deus nos abençoe e que tenhamos corações gratos, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.